Semana passada nós demos início a essa série Pior que Coronavírus. Coronavírus é esse novo vírus, que não é tão novo assim. Segundo os dados estatísticos, a primeira menção desse vírus aconteceu em 1960. Mas, agora que ele tomou a proporção que está tomando, com o descobrimento de uma pessoa infectada, um chinês, na cidade de Wuhan. E hoje já se conta no mundo cerca de 38 mil pessoas infectadas. Mas nós estamos aqui querendo fazer um paralelo a esse vírus, dizendo que existe um vírus pior, uma doença pior do que o coronavírus, que é a doença do pecado. Diferente do coronavírus, o pecado ele afeta muito mais pessoas, né? No caso do coronavírus, está na casa de 37.500 pessoas infectadas, ou um pouco mais que isso. Mas, em relação ao pecado, no mundo hoje, estima-se 8 bilhões de pessoas infectadas. Isso sem contar as pessoas que já viveram antes de nós, todas elas infectadas. Então, é uma doença que afeta muito mais pessoas do que necessariamente o coronavírus. E aí a nossa proposta aqui é a gente estudar sobre a origem dessas duas doenças, né? E também sobre os seus sintomas e assim a gente vai seguindo aí a nossa série. Tá? Sintomas, a cura e também a vacina. Nós vamos tratar desses assuntos aqui. No domingo passado nós falamos da origem. No caso do coronavírus, a origem dele foi na China. E no caso do pecado, a origem foi no Jardim do Éden. E aí nós hoje vamos falar sobre os sintomas. Quais são os sintomas do coronavírus? Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. São os principais sintomas. Nós sabemos que a primeira morte registrada se deu por parada cardíaca, mas causada por esses outros sintomas. Então, os principais sintomas são esses aí: febre, tosse e dificuldade para respirar. No caso do pecado, quais são os sintomas? A gente tem a quebra de relacionamento com Deus, e eu estou colocando isso como sintoma porque eu estou englobando nessa quebra de relacionamento todas as outras expressões de pecado. O que eu estou chamando de expressão de pecado? Mentir é pecado? Na verdade é uma expressão do pecado, né? Mentir, roubar, matar, tudo isso vem como um sintoma de alguém que teve o relacionamento com Deus quebrado. Então a pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela naturalmente começa a produzir esses sintomas, né? Ou seja, ela passa a ser, demonstra com isso que ela é um pecador, que ela está contaminada pelo pecado, e naturalmente quem é pecador pratica pecados, né? A maneira de você ver pecados são essas expressões aí, né? Coloquei aqui alguns, tipo ódio, violência, inveja, mentira, roubo, engano, ira, mágoa, e essa lista não acaba nunca, é uma lista grande, são sintomas. Mas além desse, eu coloquei também que, assim como o coronavírus pode levar à morte física, o pecado não só pode, como leva à morte tríplice. Você já ouviu falar da morte tríplice? Ou seja, a Bíblia fala 3 tipos de morte. E antes de explicar os 3 tipos, eu quero dizer para você que, diferente da nossa cultura, diferente do que as pessoas pensam, alguns pensam que morreu, acabou. Que morte significa fim, não é? E, biblicamente, morte não significa fim. Morte significa separação, biblicamente. Então, e a Bíblia fala de 3 tipos de morte. Ela fala da morte física, que é a separação do nosso espírito do corpo, tá? Então, é a morte física. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus, quem o fez. Então essa é a morte física. Quando alguém morre fisicamente, o corpo é sepultado, mas o espírito continua vivo e ele volta à presença de Deus
para uma prestação de contas, e aí vai uma série de coisas, tá? Mas existe também a morte espiritual. Segundo a Bíblia, a morte espiritual ela aconteceu logo após Adão e Eva ter desobedecido. Essa morte espiritual é a separação de Deus. Ou seja, o Deus no meu coração agora se torna eu mesmo. Eu sou o meu Deus, né? Então eu passo a assumir as decisões da minha vida, assumir a direção da minha vida. Isso significa que eu estou morto espiritualmente. Deus não dita mais as regras para mim. Essa morte, ela pode ser revertida, né? A gente pode se tornar vivo espiritual. A Bíblia diz que isso é possível para aquele que crê em Jesus. A partir desse momento ele recebe o Espírito de Deus que o vivifica, ou seja, ele passa a viver espiritualmente. Isso significa que Deus passa a ser o centro da vida dele. É aquele que determina o que é certo e é errado na vida dele. Então essa morte você pode se livrar dela. Quem não se submeteu a Jesus, quem ainda não se voltou para Deus e abraçou os seus princípios e valores como verdadeiros para si, ele, segundo a Bíblia, está morto em seus pecados, né? A Bíblia usa essa expressão. E tem o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. A palavra eterna é algo que não acaba, tá? Então está dizendo que aqueles que, enquanto estão nesta vida, não decidem por servir a Deus, por se render a Jesus, e eles passam pela morte física sem ter tomado essa decisão, então eles são condenados à morte eterna, ou seja, para sempre distante do Senhor. E segundo a Bíblia, a morte eterna, a pessoa passa a viver eternamente, não é que ela acaba de some, né, ou deixa de existir, não. Ela passa a viver uma realidade de sofrimento e dor inimagináveis para todo sempre no inferno. Então a morte eterna é a pior morte que alguém possa passar por ela. Você pode evitar essa morte? Pode, se voltar-se para Deus. Ao voltar-se para Deus, nossos pecados são perdoados, então não passamos mais pelo efeito do pecado, e assim nós podemos ter a vida eterna, que é estar com o Senhor para todo sempre. Amém? Entendido isso, nós vamos relembrar aqui a definição que a gente deu no domingo passado para o pecado. O que é o pecado? Pecado, em essência, é viver como sendo o seu próprio Deus. É viver de maneira contrária daquilo para o qual você foi criado. Quando Deus criou você, Ele criou para se relacionar com Ele. Quando você é atingido por essa doença, chamada pecado, a tendência é você viver longe dele. Você passa a viver em função dos seus próprios desejos, dos seus próprios planos. Você não considera mais Deus. Deus é apenas um assunto que faz parte de algum momento de reflexão na sua vida, mas isso não faz parte do seu dia a dia. Quando Deus é tratado apenas como uma crença, como uma meditação, uma reflexão, Ele não é o Senhor da sua vida, não é Ele que determina o que é certo ou errado no seu coração. Se você é daquele tipo que diz assim, eu não tenho sangue de barata, pastor, realmente então você ainda não tem esse relacionamento com Deus, está condenado à morte tríplice. Se você é daquele que diz assim, eu faço isso e ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque quem paga as minhas contas sou eu, frases facebookianas, né? Se você é dessa linha de raciocínio, são sintomas de que você ainda está condenado à morte tríplice. E precisa voltar-se para Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente está querendo dizer que Deus não assume o trono do coração da vida da gente, do centro das decisões na vida da gente. Então, pecado é viver longe de Deus.
Matar, mentir, roubar, são expressões de quem está vivendo longe de Deus, tá? Então, pecado, na essência, é viver separado, distante de Deus, entregue a si mesmo, a fazer aquilo que deseja. E a má notícia, como eu já disse aqui, é que o pecado é uma doença que contaminou os seres humanos. Essa contaminação, ela foi generalizada, como eu já disse aqui. No caso do coronavírus, a contaminação, até agora, há registro de aproximadamente 38 mil pessoas em todo o mundo. Mas já o pecado, se nós temos na casa dos 8 bilhões de habitantes do mundo, nós podemos afirmar com toda certeza que todos estão contaminados, né? Fora todas as pessoas que existiram depois de Adão e Eva. Então você imagina a dimensão que é essa doença tão mortal e que pode nos levar à morte eterna. O coronavírus não leva ninguém à morte eterna. O máximo que ele pode fazer é a morte física. Mas a morte eterna, o pecado pode nos levar. Então esse é muito mais grave e deve ser tratado com muito mais seriedade do que o coronavírus, e assim como todos os outros vírus e doenças conhecidos. Amém? Que Deus nos ilumine e que a gente possa ter essa percepção de andar segundo a sua palavra, nos rendendo a Cristo e colocando sempre Deus como sendo o Deus da nossa vida, no centro do nosso coração e mente. Que Deus nos abençoe nisso. Bom, eu quero hoje, com base em Gênesis 4, falar dos principais sintomas do pecado, baseando na história de Abel e Caim. Gênesis 4 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então diz Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Como eu disse, essa contaminação do pecado, ela começa em Adão e Eva têm filhos. Os primeiros filhos que Adão e Eva tiveram, deram o nome de Caim e Abel. E o pecado agora passa
de pai para filho, de uma forma hereditária. É por isso a Bíblia chega a dizer que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ou seja, é uma doença que a gente já nasce com ela. Diferente do que algumas pessoas pensam, a gente não se torna pecador a partir da primeira desobediência. Não. Você já nasceu com o gene do pecado. Uma criança, quando nasce, ela não é um anjinho, como seus pais dizem, não é? Um anjinho, está dormindo como um anjinho. Não, não é. Ele é um pecadorzinho, esperando a oportunidade para aprontar. Você pode educar da melhor maneira possível, mas ela vai ser egoísta. As primeiras palavras que ela vai dizer é não, é meu. Ela vai querer tomar o que é do outro, porque ela tem essa natureza infectada pelo pecado. Então todos nós, pelo simples fato de nascermos de pecadores, nos tornamos pecadores. Então é uma doença que todos nós fomos infectados e pagamos por isso. Por ser infectado, Caim e Abel estavam sob a influência dessa natureza pecaminosa. Eles também estavam sofrendo por isso. Mas na figura de Caim, nesse texto, a gente vê o que o pecado ele é capaz de fazer na vida de alguém que se deixa ser dominado por ele. A gente é infectado pelo pecado, mas daí ser dominado pelo pecado também passa por uma decisão. A decisão se eu vou dar ouvido a Deus ou se eu vou deixar que o pecado domine o meu coração. É também uma decisão, não é? E aqui a gente vê Caim. Quando você observa Caim, você vê que o pecado, ele visa a satisfação pessoal. E a gente olhando para Caim, a gente percebe isso. Caim e Abel, um era caçador, Abel, e Caim era agricultor, trabalhava com frutas, plantações, era o que ele mais gostava. Então um dia foram ofertar um sacrifício ao Senhor. Caim, por sua vez, ofereceu do melhor do fruto da terra, afinal de contas ele trabalhava com isso. Mas Abel ofereceu um animal, como Deus havia instruído. E aí a gente fica perguntando, quando eles foram oferecer um sacrifício a Deus, isso deveria ser algo de acordo com o coração de cada um, ou de acordo com a orientação dada por Deus a cada um? É óbvio que para servirmos a Deus, a gente deve olhar para a instrução que Ele nos dá e não fazer do jeito que a gente quer. Deus quer ser adorado, Deus quer ser honrado da maneira como Ele diz que deve ser. Ele é Deus, não servo. Servo sou eu. Então eu olho para as suas orientações e eu presto culto a Deus através da maneira que Ele determinou que deveria ser feita. Então, no caso de Caim e Abel, você pode perguntar assim, mas quando foi que Deus orientou que eles deveriam sacrificar um animal? Porque esses sacrifícios, eles eram como um cheque predatado para o pagamento dos seus pecados. A gente vai falar sobre isso de uma forma melhor no próximo domingo. Então, não falte, venha próximo domingo que você vai ouvir mais sobre isso. Mas por hoje, a orientação é que fosse feito pelo derramamento de sangue de um animal. E como que a gente sabe que Deus havia orientado Caim e Abel a fazer isso? Primeiro você pode perceber que no pecado de Adão e Eva, logo após pecarem, que o Senhor os encontra, conversa com eles e diz tudo o que iria acontecer, a Bíblia diz que o Senhor matou um animal e da pele desse animal fez vestimentas para Adão e Eva. Um animal foi morto por causa do pecado de Adão e Eva. E quem fez esse primeiro sacrifício de um animal foi o próprio Deus, que fez roupas de peles de animais para Adão e Eva. Os estudiosos da Bíblia, os
teólogos, eles afirmam que esse foi o primeiro sacrifício em que Adão e Eva sentiram a consequência do pecado deles. Um animal inocente morre no lugar de um pecador. E com a pele desse animal é feito vestes. Então, certamente Deus orientou Adão e Eva que a partir daquele momento, toda vez que pecassem, deveriam oferecer sacrifícios a Deus, porque o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. O pecado exige derramamento de sangue inocente para que ele seja retratado. Bom, esse é um aspecto. O outro é que o fato deles oferecerem ao Senhor o sacrifício, a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel porque era conforme o que ele havia orientado, e não de Caim. Mas como a gente vai ver aqui para frente, Deus, depois de recusar o sacrifício de Caim, ele alerta Caim. Ele diz a Caim: você quer que eu aceite o seu sacrifício? Então faça da maneira correta. Como que o fato de Caim não questionar, mas qual é a maneira correta? Isso revela que ele já sabia. Que ele sabia qual era a maneira correta. Caso contrário, ele teria questionado. Senhor, você está falando a maneira correta, mas qual é a maneira correta? Eu estou oferecendo as frutas, abacaxi, melancia, tudo, né? Com todo o meu coração. Não é isso que o Senhor deseja, que a gente ofereça com o nosso coração? Não. Deus quer que você ofereça com o seu coração, mas fazendo da maneira correta. Com o coração da maneira errada não adianta. Tem a maneira certa e a maneira errada. E Deus preza por aquilo que é certo. Óbvio que você faça isso com o coração, mas isso não determina que é certo. Ah, porque eu segui meu coração. Não. Seguir o coração é sintoma de alguém infectado pelo pecado. O pecado, ele visa satisfação pessoal. A pessoa passa a fazer aquilo que lhe dá prazer. Se me dá prazer, está tudo certo. É até aquela linguagem que a gente ouve entre os amigos não cristãos, que diz assim: se dá prazer, faça. Isso é expressão do pecado. Quem vive em função do pecado é que adota esse tipo de frase: se dá prazer, faça. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Expressão do pecado. Não é expressão de alguém que tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sabe que para ser feliz é ter relacionamento com Deus. Não é fazer o que dá prazer. Fazer o que dá prazer é expressão do pecado. O pecado sempre visa a satisfação pessoal. Ele sempre visa a alegria pessoal, o prazer emocional, o prazer físico, o prazer de todos os sentidos. O foco dele é o prazer. E Caim está ali oferecendo aquilo que lhe dá prazer, não aquilo que Deus pediu. Então não é aceito. Mas Caim insiste em querer oferecer o que ele quer, do jeito que ele quer. E o Senhor está dizendo para ele: não é assim. A maneira correta é outra, e você sabe disso. Se você fizer o que é certo, não é certo que será aceito. Você sabe a maneira correta. E por que continua me oferecendo melancia? Oferece isso para o pastor Ronaldo. Para mim não. Para mim é sacrifício vivo. Derramamento de sangue. Entendeu? Pecado existiu. Sangue inocente tem que ser derramado. Deus estabeleceu isso como regra. Pecado só pode ser perdoado mediante o derramar de sangue inocente. Então, Caim não quer dar ouvido a isso. Ele continua pensando na satisfação. O pecador é aquele tipo de pessoa que ele ama mais a si mesmo do que qualquer outra pessoa. É assim, é como um viciado em drogas. Você acha que ele te ama, não ama. Ele ama ele mesmo. Ele vai fazer de tudo. Se for preciso roubar a mãe, ele rouba. Porque ele ama a si mesmo.
Tem pessoas que só amam a si mesmo. Pessoas entregam ao pecado, ela só ama a si mesma. Diga não para ela, para você ver uma coisa, você vai saber se ela te ama. Quando você diz não, ela fecha a cara. Quando você diz não, ela se afasta. É porque ela não ama mais ninguém nesse mundo a não ser ela mesma. É um amor contaminado. Um amor que pensa apenas em si, não pensa nos outros. Só pensa no que eu vou ganhar e como eu vou ser beneficiado. Esse tipo de amor é amor infectado por essa doença chamada pecado. Somente quando a gente tem o Espírito de Deus na gente, somente quando Deus faz parte da vida da gente, é que você começa a pensar não só no seu bem pessoal, mas você pensa no bem coletivo. Você pensa no bem dos outros. Quando você entende que o Senhor é o centro da sua vida. Amém? Pecado também, ele tem um outro sintoma. O pecado, ele nos torna surdos e cegos. A gente está tão obcecado pelo que a gente quer, que ainda que Deus fale ao nosso coração dizendo assim: filho, isso não é bom, a gente não quer dar ouvido. Você já viu aquela pessoa que está tão obcecada de fazer uma coisa que o pai e a mãe acham que é errado? E aí o pai e a mãe adverte, diz assim: filho, não faça isso, não é bom para você. Eu falo: ih, balela, você está ficando velho. Normalmente uma pessoa que é dirigida, que é controlada pelo pecado, ela faz isso em relação a Deus. É o caso de Caim. Ele está com desejo, ele está com tanto ódio que a Bíblia fala que desfigurou-se o seu rosto, e ele passou a ficar com ódio. E o ódio dele ele tinha que descontar em alguém. Ele fala assim: Deus aceitou o sacrifício do meu irmão e não aceitou o meu. É um absurdo. Vou matar esse cara. Que culpa Abel tinha na história? Ele só estava fazendo o que Deus queria. E é nesse momento que Deus se apresenta a Caim, antes dele matar Abel, e depois de ter sido recusado o seu sacrifício, Deus se apresenta a Caim e diz assim: Caim, presta atenção aqui, se você fizer o que é certo, não é certo que será aceito? Agora, se você fizer o que é errado, você vai estar dando ouvido ao pecado. O pecado está despertando o seu desejo por fazer algo errado. Cuidado, porque o seu desejo será contra você. E uma notícia dura: a você cabe dominar os seus desejos e não ser dominado por eles. Entende? Às vezes a gente diz assim: ai pastor, está certo que o espírito é forte, como diz a Bíblia, a carne é fraca. E Ronaldo 7,27 está lá, e a vergonha é pouca, para poder dizer um negócio desse. Não é? Tem vergonha na cara não? Porque a Bíblia está dizendo assim: você tem que controlar esse desejo. A ti cumpre dominar esse desejo. Você não pode se submeter a seus desejos quando eles estão te apontando para o caminho do erro. Quando Deus está falando com você, não faça isso. Como que você vai saber se você está querendo fazer errado? Quando você dá ouvido ao que Deus diz. O Senhor te instruirá. Ele mostrará o caminho certo a seguir. Ele falará com você. Isaías chega a dizer assim: quando você estiver para andar por um caminho errado, ouvireis uma voz atrás de você dizendo: filho, o caminho certo é este, ande por ele. Deus continua falando aos nossos ouvidos hoje. Quando a gente quer fazer alguma coisa errada, o Senhor fala ao coração da gente dizendo: filho, cuidado, isso aí é errado. Aí eu já vi pessoas que fazem dessa: sai para lá, não quer pensar nisso agora não. Eu vou pecar, depois eu peço perdão para Deus, não? Caim, Deus falou com ele: o que você quer? Você quer que eu aceite o seu sacrifício? Você quer que eu me agrade do seu sacrifício? Então faça da maneira certa, e eu vou agradar. O Senhor está prometendo o que Ele quer.
Só que eu vou te dar o que você quer se você fizer do jeito que eu estou te orientando. Então, eu vou fazer aquilo que você quer, ser aceito, ser amado, ser aprovado. Eu farei isso, basta você fazer da maneira certa. Aí o pecado vem dizendo assim: ah, não, mas é muito sacrifício. Deus falou que vai fazer você feliz no casamento. Ah, mas você vai casar para quê? Tem um atalhozinho. Faça sexo fora do casamento. Para que casar? O pecado sempre sugere um atalho, uma maneira errada. E ele sempre oferece algo que Deus já nos ofereceu, se tão somente ouvirmos a sua voz e obedecermos. Caim não ouviu. Ele se tornou surdo. Ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele se tornou cego. Ele não viu que, não dando ouvidos à voz de Deus, o que ele buscava, ele jamais conseguiria. A aceitação, o ser amado, o ser aprovado, ele não conseguiria isso matando seu irmão. Mas na hora ele não vê, ele está cego pelo pecado, cego pelo desejo de matar. Eu quero matar meu irmão. O pecado faz isso, ele torna a gente cego, surdo. Você acha que vai ser feliz fazendo aquilo, até descobrir que uma vez feito, o pecado ele gera a morte e não vida. Ele gera desgraça, tristeza e não a felicidade. O pecado não é capaz de cumprir com o que promete. Só Deus é capaz de cumprir com o que promete. O pecado promete felicidade, mas ele não entrega felicidade. Ele entrega morte, ele entrega desgraça, ele entrega tristeza, ele entrega ruína. Ele acaba com tudo que toca. O objetivo dele é matar, é acabar com a gente, não é? E isso a gente vê que Caim, ao ouvir o conselho de Deus, ele não dá ouvido. Ele não dá ouvido à voz de Deus. E aí o que ele faz? Segundo a Bíblia, ele chama o irmão para o campo, e chama Abel para o campo, e chega lá, a Bíblia diz que ele se levanta contra Abel, e ele o mata. Ele mata o irmão. Ao matar o irmão, ele faz conta que nada aconteceu. E Deus vem atrás dele. Quando o Senhor vem atrás dele, aí o Senhor faz essa pergunta, leia comigo. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? O pecado leva ele a matar literalmente o irmão. E ao ser questionado, ele ainda revela que ele está acreditando que vai passar impune, que Deus não vai castigar, que ele não vai acontecer. O pecado faz a gente acreditar nisso. Ninguém vai pegar, ninguém vai saber. Já observou? A pessoa quando está fazendo alguma coisa errada, e ela sabe que é errada, e aí ela começa a tomar alguns cuidados, para que ninguém pegue. E aí ela faz a primeira vez e ninguém pega mesmo. Ela tomou todo o cuidado do mundo. E aí passa aquela falsa sensação de que nunca vai ser pego, que sempre vai ser escondido. Sabe aquelas pessoas que vivem olhando o celular do outro para ver se está traindo ele ou não? Besteira. Não precisa. Porque a Bíblia diz assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Todo mundo que tenta esconder os seus pecados, o pecado ele não é fiel a você. Ele quer te expor, mas primeiro ele te arrebenta. E depois de te arrebentar, ele te expõe. Ele não é fiel, ele não vai ficar escondido o tempo todo. Na hora que você menos esperar, ele vai dar as caras. Ele vai mostrar o seu erro, porque ele quer acabar com você. Quando a gente se deixa ser controlado pela doença do pecado, é isso que acontece. É isso que acontece. Então, querido, se livre disso. Toma cuidado com essa doença.
Porque ela mata, ela destrói. E ela nunca cumpre com o que promete. Caim matou Abel. Ele mata o irmão. E ao matar o irmão, ele achava que ia ficar impune. Observe que o pecado faz isso. O que ele gera é morte. Ele mata o irmão. E ao matar, ele acha que vai ficar impune. E aí, depois de matar o irmão, quando ele está achando que vai ficar impune, o Senhor aparece novamente para ele e falou: então, cadê seu irmão? Observe a forma arrogante que Caim trata o Senhor. Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Sou eu que tenho que ficar? Se o Senhor não sabe onde ele está, eu que vou saber? É uma arrogância. Ele não sabe? O pecado nos força a mentir, a ser arrogante, a esconder. E é isso que ele faz. Ele está fazendo isso com Deus e não está se dando conta que de Deus ninguém esconde nada. Ele poderia ter escondido de Adão, de Eva, mas de Deus, como que ele vai esconder isso de Deus? E Deus fala assim: você não sabe que o sangue do seu irmão clama? Eu sei o que aconteceu. E aí, observe que o Senhor não o deixa impune, mas ele o pune dizendo assim: maldito você será sobre a terra. Tudo que você plantar não vai dar certo, não vai nascer. Qual que era a profissão de Caim? Agricultor. Está dizendo assim: aquilo que te dava prazer, o pecado tira. Você tinha prazer em ser agricultor, pois agora a terra manchada com o sangue do seu irmão, derramado por suas mãos, não vai negar dar o seu fruto. Você não poderá mais colher nada. E ele diz: e você vai ser errante pela terra. Você não vai ter morada fixa. Você vai estar sempre fugindo. Isso pesa tanto para Caim, tanto que no versículo 13, Caim diz assim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que eu já não posso suportá-lo. Caim não pensou nisso. Quando ele entrou no pecado, ele achou que não ia ter consequência. E o pecado faz a gente acreditar nisso. Você pode continuar fazendo o que é errado, que não vai dar nada não. Sua vida quem manda é você. Pode fazer o que você quiser, e nunca vai dar nada errado. Ele faz você acreditar que a impunidade existe. As pessoas vivem fazendo coisa errada aí, e nem para a cadeia vai, e os que vão são soltos. Por que eu vou? A gente começa a dar uma desculpa achando que a justiça de Deus pode se equiparar à justiça dos homens. Você está louco? De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear é isso que ele vai colher. Não se brinca com Deus. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ele vai te encontrar. Então, Caim agora tem que arcar com as consequências do seu erro. E isso acontece com todas as pessoas. E ao receber o castigo de Deus, Caim fala com o Senhor. E aqui é uma demonstração de um certo arrependimento. Quando ele se volta para o Senhor e diz assim: esse castigo é pesado demais. E eu agora estou com medo. Ele fala isso: eu estou com medo. Porque agora eu vou ser fugitivo, eu não vou ter mais a presença do Senhor. Quem me encontrar vai me matar. Caim demonstra medo, porque esse é um outro sintoma do pecado. Ele gera medo nas pessoas. E agora eu fui pego, o que vai acontecer? Você passa a não viver mais em paz, porque o pecado ele tira a paz, ele gera a morte, ele gera o medo, ele gera o desconforto. E Caim, ao sentir tudo isso, ele apela para o Senhor e diz: Senhor, e agora? E sabe o que eu vejo nesse texto? Como que o nosso Deus é gracioso, como que Deus tem uma misericórdia por gente que erra, mas que se arrepende, que se volta, que pede socorro a Ele. Nosso Deus não é um Deus vingativo, pelo contrário, Ele está sempre disposto a perdoar, sempre disposto a abençoar, desde que você permita que Ele seja
Deus no seu coração. E aí o texto diz que o Senhor colocou um sinal de proteção na vida de Caim. Isso tem uma discussão enorme. Que sinal é esse? Não sei. A Bíblia não quis dizer, não sou eu que vou esclarecer. Mas a Bíblia diz que tem um sinal que Deus colocou em Caim para que quem o encontrasse não o matasse. Agora, como que as pessoas sabem? Também não sei. A Bíblia só está dizendo que o Senhor o protegeu. Colocou em Caim um sinal de forma que as pessoas não poderiam matá-lo. Não é fantástico? É um sinal de proteção. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Está aí. Deus colocou o sinal protegendo esse homem que errou, que pecou, e que foi perceber tarde demais que seguir o próprio coração, que seguir o pecado em si, não traz nenhum benefício. Mas Deus, que é grande em misericórdia, olhou para a miséria desse homem com o coração. E é interessante porque o que o Senhor está fazendo ao colocar essa marca em Caim é atribuir o seu pecado ao seu filho que viria anos depois. Deus não está inocentando o Caim a troco de nada. Não. Deus está inocentando o Caim porque está dizendo assim: eu vou dar o meu filho que vai morrer numa cruz, e ele vai assumir sobre si o pecado de Caim. Não é demais? É o mesmo que o Senhor faz com a gente hoje. Se for olhar todos os nossos pecados, o que nos aguarda é a morte eterna, é o sofrimento eterno. Mas a graça de Deus é tão grande que olha para a gente com tanto amor, e Ele coloca em nós o sinal de Deus. E a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito de Deus passa a habitar em nós, e agora a morte não tem mais domínio sobre nós, mas nós agora estamos predestinados à vida eterna, porque cremos em Jesus. A doença do pecado, ela é mortal, e ela pode te levar à morte eterna. Quando você decide abrir mão da sua vida para viver para Cristo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor passa a habitar em você. E a partir desse momento, a morte espiritual e a morte eterna não tem mais poder sobre você. A única que tem é a morte física. Porque mesmo crendo em Jesus, você ainda continuará com essa natureza pecaminosa dentro de você. Só que você não será mais controlado por ela, mas será controlado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, se você está com medo do coronavírus, se cuide. Faça o que é possível. Aqui no Brasil nós não temos casos, graças a Deus. Precisamos preocupar tanto com isso. Mas com a enfermidade do pecado, que é bem pior, deveria ser motivo de reflexão da sua parte. Se você morrer hoje, você tem certeza que estará diante do Senhor? A sua vida hoje pertence de fato e de verdade a Jesus? Ou você ainda é daquele tipo que está assim: a pastora está falando isso, mas eu não vou abrir mão de ir numa festinha do peão, não é não? Tomar umas e outras, levar a vida na carnalidade. Carnaval está aí, pastor, eu vou ter que, pegar uns e outros. Adultera o máximo que você puder, beba tudo, se mate pecando, chega no inferno dizendo assim: eu fiz por merecer, eu curti o máximo a vida lá. Agora, se você quer ir para o céu, estar com o Senhor, então, filha, aí o caminho é outro. Aí dedique-se à santificação, volte-se para Deus e deixa Deus assumir o trono da sua vida. E se tiver de sofrer, sofra por fazer o que é certo.
mas tenha certeza de que você está indo para o lugar certo. O caminho do pecado pode ser atraente, bonito e alto, mas fica bem próximo da porta do inferno. Não vá para lá. Seja esperto. Se volte para o Senhor. Volte para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Enquanto a Bíblia diz que sabei que o vosso pecado vos há de achar, ela também diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem fica escondendo os seus pecados nunca vai para frente. É o que a Bíblia está dizendo. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém?